Programa Um Novo Olhar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Um Novo Olhar, começando ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, estarei hoje aqui com você, trazendo mais conhecimentos, mais reflexões e ensinamentos no programa Um Novo Olhar. E claro, não estou sozinho aqui, já estamos com ela, Alexandra Grassini. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa quarta-feira de abril. Uma boa tarde a todos, uma alegria imensa estar com vocês. A alegria é toda nossa, porque olha, o programa de hoje, já fiquei sabendo que é um programa especial. Já tive o spoiler aqui dele. E olha sobre o que nós vamos falar hoje no programa Um Novo Olhar. Você que está chegando agora, que está ligando o seu rádio, sua TV, acessando o nosso Facebook da TV Mundo Maior também. Nós vamos falar sobre a transformação. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sedentas para que as outras pessoas ao seu redor, para que as relações, para que a sociedade se transforme. Mas com essa dor das perdas que estão acontecendo, será que essa transformação realmente vai acontecer da maneira como a gente espera? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso hoje e você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 11 99643 3827. Vou repetir para você anotar. 11 99643 3827. E vai poder participar também com a gente pelo Facebook da TV Mundo Maior. E nós vamos trazendo aqui as participações do programa de hoje, as perguntas também que você queira fazer sobre o tema transformação. Alexandra, para a gente começar a falar um pouco mais sobre esse tema, eu acho que é importante que a gente traga a importância, né? Ficou até redundante, é importante a importância, sem dúvida. Mas acho que é muito relevante que a gente possa explicar para quem está nos acompanhando qual que é a importância de compreender melhor os processos de transformação nesse momento que a gente está vivendo. Muito bom, Júlio, porque, na verdade, esse tema surgiu de alguns documentários que eu venho assistindo, e a gente fala muito aqui na questão da sincronicidade, né? De que quando as coisas elas vão se encontrando. E ontem eu estava vendo um documentário da Monja Coen, ela falando justamente sobre esse processo de transformação. E esse documentário foi feito no Japão, antes de acontecer toda essa situação que a gente está vivendo hoje. Eu achei muito interessante, porque quando a gente olha para a palavra transformação, ela tem um significado. Significa, né, você sair de um estado para o outro, você ter uma mudança no sistema, ou no sistema de trabalho, ou uma mudança interior. E é importante também a gente falar, nesse momento, por quê da transformação? Nós fomos arremessados de um dia para o outro, da nossa realidade, da realidade que a gente vivia, né, todo dia de levantar e trabalhar, ir para as escolas, para um mundo online. E aí, nesse momento, também tem muita gente que está falando assim, nossa, depois que tudo isso passar, que a doença acabar, que o coronavírus for embora, vai tudo ser diferente, as pessoas vão se transformar, as organizações, a economia. E aí, eu comecei a buscar e a fazer uma reflexão com isso, né? Será que, de verdade, vai ter uma transformação ou vai ter uma mudança? E aí é importante a gente falar a diferença, né, Júlio, entre mudança e transformação. Que mudança mudança é quando você muda de casa, você muda de trabalho, você muda de escola, de faculdade, de curso, de profissão, até de casamento. Então você sai de um lugar e vai para o outro, mas você continua a mesma pessoa. Transformação é quando você realmente se transforma. Você sai do lugar em que você está e você vai para algo novo. Então, nesse momento em que todos nós estamos passando por essa situação de afastamento social, será que estamos realmente nos transformando, Júlio?
Ótima reflexão essa, hein? Eu vou até aproveitar, Alexandra, que você falou sobre isso, e eu já vou trazer então das participações no nosso Facebook, até pelo WhatsApp, quem estiver com a gente, para que você responda. Será que a gente realmente está se transformando nesse momento? O que já aconteceu na sua vida de mudanças e o que você já entende sobre algo que tenha sido uma transformação na sua vida? Então você pode participar conosco, a gente está aqui ao vivo pelo Facebook. A Débora Nobre já está com a gente ligadinha, participando aqui pelo Facebook. Você pode mandar também a sua mensagem, inclusive dizendo de onde você está acompanhando. É muito interessante, Alexandra, porque através da tecnologia, né, que agora nós todos estamos utilizando, a gente consegue ter contato cada vez maior com as pessoas, né? Só de poder estar aqui falando ao vivo com todos os ouvintes, telespectadores, internautas, já nos conecta numa grande rede. Eu vou aproveitar a sua pergunta, eu vou responder, tudo bem? Vou participar Ótimo, aqui Júlio, vamos lá. do programa. Você falou de mudança e transformação, e eu tenho refletido bastante sobre isso também. Eu achei muito legal quando você mandou esse tema, porque eu percebi isso acontecendo na prática no ambiente de trabalho, né? Então, vou fazer aqui um recorte para a gente comentar um pouco também sobre ambiente de trabalho. A mudança é que nós não estamos mais no local de trabalho, né? Então, a grande maioria de nós não está nos estúdios, nas salas de produção, de edição, de técnica e por aí vai. Estamos trabalhando de casa, fazendo o possível para continuar levando o conteúdo ao vivo. Algumas poucas pessoas têm se deslocado, tomando todos os cuidados, as precauções, né, de saúde, mas estamos nessa mudança. Mudamos, né, a maneira como a gente está levando o conteúdo até a casa das pessoas. Isso eu vejo que é uma mudança, porque é algo que não foi tão profundo, que a gente sabe que é temporário. Agora, já deu para perceber, e hoje, mais cedo, nós tivemos uma reunião e a gente até falava sobre isso, e todo mundo concordou e achou muito interessante. Houve uma transformação digital também. Muitos dos comunicadores que estão vindo até aqui falar com a gente, que estão participando dos programas, e mesmo nós, né, os colaboradores, nós estamos entrando numa transformação digital, que é começar a aprender a utilizar melhor as ferramentas que a gente tem à nossa volta. Então, é utilizar uma videoconferência, é utilizar melhor um grupo de WhatsApp, é a gente conseguir aprender novas coisas com a tecnologia, instalar novos aplicativos, mexer na nossa internet, utilizar, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, um fone de ouvido com microfone, que talvez a gente tenha ele há anos e nunca tenha usado dessa maneira. Então eu vejo, e você me corrija se eu estiver errado, Alexandre, que é um processo de transformação. Ele vai ser perene. Quando a gente voltar para o nosso trabalho normal, né, nas nossas salas, nas nossas empresas, essa transformação já vai ter acontecido. Não vai dar para voltar atrás, a pessoa falar assim, não, agora que passou tudo isso, eu vou deixar toda a tecnologia para trás, todo o conhecimento que eu adquiri e vou voltar aos processos analógicos. Faz sentido isso? Nossa, Júlio, excelente exemplo que você está usando, porque hoje eu estava conversando com uma assessoria de imprensa e ela estava falando justamente isso, que nesse momento a gente está quebrando vários paradigmas, né? O que são paradigmas, né? Vários pensamentos, crenças, valores que a gente tinha e preconceitos até do trabalho online, do estudo online. Eu estudo muito sobre o futuro do trabalho e há um mês e meio a gente fez uma reunião e estava falando sobre o futuro do trabalho, então pesquisei bastante. E aí eu questionei alguns empresários do seguinte, que eles abriam uma condição flexível para os jovens trabalharem, ou para as pessoas trabalharem na empresa dele, né? Então a pessoa já não era mais o modelo CLT, era o modelo PJ. Ok, PJ é pessoa jurídica quando você abre uma empresa e para você trabalhar para determinado local, você emite nota fiscal, você tem a sua empresa aberta. Só que eles cobravam que a pessoa tivesse áreas fixas no local de trabalho. E eu comecei a questionar, mas não, fica um pouco incoerente. Então, se a pessoa está numa outra relação, estabelecendo uma nova relação com o empregador, porém ela tem
horas fixas, presenciais, às vezes que consomem muito tempo, é muito longe, sendo que ela poderia ser produtiva e estar trabalhando com o tempo dela de forma mais inteligente. Então, esse exemplo que você trouxe, para mim, para o momento atual e para o futuro, vai ser um grande avanço. Então, teve uma pessoa essa semana que ela falou que a gente foi arremessado 20 anos em dois. Eu acredito muito nisso, que avanços que talvez demorariam aí 20 anos para acontecer, estão acontecendo e vão acontecer em dois. E é tão interessante essa questão do foninho, né, de toda essa nova relação com o trabalho, e das pessoas também. Por exemplo, a minha mãe, que tem quase 90 anos, agora a gente fala por chamada em vídeo para poder, né? E aí a gente tem que ligar e avisar antes, olha, a gente vai fazer, senão se a gente liga, ela atende no telefone, ela não atende o vídeo, mas a gente avisa, né? Então, uma pessoa da idade dela agora está totalmente atualizada, usando aí o seu celular para ver os filhos, os netos, numa chamada por vídeo. Então, concordo, Júlio, é uma ótima reflexão. Eu sinto que nós estamos dando um passo de transformação que não tem como voltar para o estado inicial depois que tudo isso passar. Um excelente exemplo. E a gente está recebendo já aqui também algumas participações, Alexandra. Lá pelo nosso Facebook, principalmente, a gente tem uma enquete que já está rolando. Você que está aí no Facebook já deve ter visto. Então você pode atualizar a sua página, vai aparecer a enquete. Essa pandemia pode transformar as pessoas? E aí você responde ali sim ou não. A gente vai trazer essa pesquisa, né, digamos assim. A gente tem algumas participações aqui, a Terezinha Eufrásio mandando boa tarde, a Malu de Santo André também, Regina Faria, boa tarde, luz e paz para todos nós. Ela é de São Vicente, litoral de São Paulo. Também a Adriana Isabel aqui com a gente, boa tarde, turma do bem. A Marisa Diegues, boa tarde, gratidão. E a gente teve também uma mensagem que eu quero trazer para os comentários, né, para que a gente possa refletir sobre ela, Alexandra. A Helenice Lunelli Mella. Helenice mandou o seguinte: é um tempo para aproveitar e fazer a reeducação emocional. Uma tarde linda e feliz. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Achei interessante a palavra que a Helenice usou, da reeducação emocional. Como que a gente pode entender isso, Alexandra, do ponto de vista de diferenciar o que é uma mudança nas nossas emoções e o que é realmente uma transformação? Aquilo que a gente vai levar quando tudo isso passar e quando novos desafios vierem, a gente superar eles também. Ótima pergunta, muito obrigada pela reflexão. E acontece o seguinte, as emoções, elas também podem ser transformadas. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, eu quero controlar os meus sentimentos perturbadores, como a raiva, por exemplo, né? Então, só que assim, por que controlar quando você pode transformar? E um caminho de você fazer essa reeducação e você transformar, é você procurar o oposto e transformar aquilo de uma forma criativa e transformadora. Acho que foi um dos primeiros programas aqui que alguém perguntou sobre a raiva, vamos usar a raiva aqui como exemplo, e a gente falou, nossa, então, quando você está com raiva, limpar um guarda-roupa, agora que está todo mundo em casa, né, tem que fazer a faxina da casa, tem que lavar a louça, as pessoas estão aí se distribuindo nos afazeres domésticos. Então, atividades que levam você para esse lugar de trabalhar o físico e suar, né? Então, você canaliza e transforma essa energia da raiva e transforma ela numa força criativa. Então, elas podem sim, as emoções, elas também podem ser transformadas, né? Então, a gente pode transformar então, a gente tem lá as básicas, né? A tristeza, o medo. E aí, o que a gente pode fazer? Transformar. Então, por exemplo, a raiva a gente pode transformar numa energia criativa de ação. Então, você sente que a raiva está tomando conta de você e você se perguntar, então, tá bom, como é que eu posso transformar isso nesse momento? Então, ir fazer algo em casa, ou quem gosta de escrever, então eu vou escrever, vou criar algo diferente. Tem gente que gosta de pintar, costurar, cozinhar. Então, todas essas
atividades que são ações, né? E tem muita gente também que agora está aproveitando esse momento online aí para aprender coisas novas, né? Então, a compaixão também. Então, se a pessoa às vezes ela está sentindo dor, ela pode transformar em compaixão, porque aí ela vai entender também, ela vai se compadecer, ela vai entender a dor do outro. Então, esse momento, sim, é um momento para transformar as emoções e, como a nossa ouvinte querida colocou, reeducar. Então, é um momento da gente se reeducar e encontrar novos olhares, aí, como diz o nome do programa, até para as nossas emoções que podem ser transformadas também. Exatamente. Tem mais pessoas aqui participando, Alexandra, respondendo a nossa pergunta, se esse momento ele pode transformar as nossas vidas, né? Se essa pandemia pode causar essa transformação. Você tinha falado um pouco antes, né, até dessa participação da Helenice, sobre o fato de a gente estar evoluindo muitos anos, né? E o que a gente, aliás, evoluindo em pouco tempo, aquilo que a gente levaria muitos anos. Eu acho muito interessante, até comentei em outras participações, né, que a gente teve aqui na rádio, na TV, que eu acredito que seja uma das perguntas mais estudadas nesses últimos tempos do Livro dos Espíritos, que fala sobre os flagelos destruidores. Eu vou trazer aqui um pedacinho dela, porque na hora que você falou isso, me remeteu a essa grande transformação, inclusive que a Helenice comentou. A pergunta é a 737, que diz o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E aí logo a primeira resposta é para fazê-la avançar mais depressa. Mas é a última frase que me chama a atenção, quando ele diz que a gente julga essa destruição pelo nosso ponto de vista pessoal. E o que a gente chama de flagelo, porque causa prejuízo, na verdade é algo necessário para que as coisas possam chegar a uma ordem melhor. E aí ele termina assim: realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Eu acho que é muito fácil a gente refletir sobre esse trecho falando de transformação e pensar, por exemplo, na evolução da nossa relação em sociedade, a evolução da tecnologia, como a gente já estava comentando, ou até mesmo a evolução da ciência. Mas agora, no programa que a gente fala sobre transformação, com essa mensagem que a Helenice nos trouxe, a gente poderia dizer que até essas destruições, digamos assim, elas vão nos fazer avançar em pouco tempo aquilo que levaria muitos anos para acontecer. Mas isso também depende da nossa vontade, né, Alexandre? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da nossa vontade, da nossa disposição para aceitar esse momento de transformação que nem sempre é fácil. Nossa, muito boa essa pergunta que você trouxe do Livro dos Espíritos, e falando em sincronicidade, como já aconteceu com a Delmar outro dia, com a nossa querida Delmar, que ela abriu o Evangelho do dia e também a gente propôs o mesmo tema do Evangelho. Na hora que eu peguei meu Livro dos Espíritos, estava aqui com esse marcador exatamente nessa pergunta que você acabou da 737. Então, assim, a questão da sincronicidade, né, que eu estou aqui com os meus livros. Quando você fala da vontade, Júlia, é justamente isso, porque o que acontece? Nesse momento, você falou, nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso passar por momentos de transformação. Então, nesse momento, o que acontece? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que estão trabalhando mais agora no computador do que quando trabalhavam presencialmente, né? E o que acontece? E aí tem aquela frase que toda desculpa é uma boa desculpa, é verdadeira, mas ainda continua sendo uma boa desculpa, né? Que eu até aprendi com o Marcelo Cardoso, ele fala muito isso, ele fala uma desculpa, né? Pode ser verdadeira, mas é sempre uma boa desculpa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse excesso de horas de trabalho, às vezes necessário, às vezes nem tanto, por isso que é preciso fazer uma reflexão, parar um minuto e entender o significado disso tudo que você está passando nesse momento, pode ser também uma fuga de sentir essa transformação que está acontecendo. Então, parar e sentir o significado. Ok, eu estou em casa,
mas como que eu estou me sentindo, quais são as minhas emoções, o que está realmente ocorrendo, o que realmente me importa cuidar nesse momento. Então, pode também ser uma fuga de uma reflexão mais profunda. Então, nesse momento, a vontade é importante para que a pessoa tenha momentos de parar e refletir e entender o significado do que está acontecendo no momento. Tem um trabalho que a gente faz, tem duas perguntas, que é o que eu quero deixar ir e o que eu quero deixar vir, o que eu quero deixar morrer e nascer nesse momento. Então, vou até trazer um exemplo meu aqui. Nesse momento, eu tenho refletido muito a respeito do consumo, né? Então, do quanto eu invisto. Eu sou uma pessoa que eu invisto muito em cursos, em livros, e isso está ok para mim. Porém, nem todos os meus investimentos financeiros são em cursos e livros, né? Então, às vezes, a roupa. Então, qual o significado da roupa da moda? Até onde vai esse consumo, a questão do consumo inteligente também na cozinha. Então, se eu vou preparar uma comida para 4 pessoas, para 2, ou para quem está sozinho. Então, eu preciso usar isso de modo inteligente, entender que se eu faço muita comida e eu jogo comida fora, eu também, de que forma que eu estou impactando, que as minhas ações estão impactando no mundo. Então, a vontade exige um certo esforço. E aí, fazendo uma relação com o livro, com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem a parte que fala da eficácia das preces, e aí vai muito de encontro a tudo isso que você está trazendo, que está dizendo, né, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. E tem uma parte que fala que tem também, você se dirige na prece com confiança, coragem, paciência e resignação, mas tem uma parte que é sua vontade. Então não adianta nada eu, de repente, ficar orando horas, mas eu não agir. Então tem que ter uma ação aí que está muito ligado com a vontade, para que ocorra essa transformação. Não adianta só a gente ficar pedindo, esperar que tudo aconteça, né? Quero trazer aqui algumas participações, Alexandre. O pessoal que está pelo Facebook, você pode compartilhar essa transmissão. Nós estamos falando sobre as transformações que têm ocorrido nas nossas vidas durante esse período de quarentena. Então, com certeza, esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas a lidarem melhor com as suas vidas, com aquilo que está acontecendo ao seu redor, com as suas emoções. Clica aí no botão compartilhar e leva esse conteúdo para muito mais pessoas. Eu quero trazer aqui a participação da Maria Santos, que ela disse o seguinte: boa tarde, estou assistindo aqui em Caicó, Rio Grande do Norte, olha que beleza. E ela acredita que a pandemia pode sim transformar e diz: acho que o tempo que temos em casa é uma oportunidade de refletirmos, tentar ser melhor. Muito bacana aqui a participação da Maria Santos. A Selma Pache disse o seguinte: são reformas necessárias. Pode acontecer que não vai ter muita novidade, mas um novo olhar, este algo novo, já está em nós. Agora é hora de usar, fazer diferente. Há um grande aprendizado em toda essa pandemia. Olha que a Selma fez até um merchan do programa, né? Falou desse novo olhar que a gente pode trazer. Obrigado, Selma, pela sua participação. O Carlos Eliseu Silva também participou por aqui e disse: eu acredito que sim, pois nunca tivemos tão junto das pessoas que amamos como agora. Mas vamos rogar ao nosso Deus que nos proteja e nos dê forças para vencermos os obstáculos que surgirem. Deus é fiel, Ele manda aqui para a gente. A Adriana Isabel, ela disse: eu acredito que sim, mas uma coisa me incomoda, que tem pessoas que parece que não mudam ou não querem mudar. Achei interessante esse comentário dela, Alexandra, sobre a gente encontrar pessoas ou estar próximos de pessoas que, mesmo durante este período, um período que a gente tem sido bastante convidado à reflexão, a gente precisa mudar os nossos hábitos, transformar a maneira como a gente vive em sociedade, parece que tem pessoas que não querem mudar. Como a gente pode entender isso? Como lidar
com a não transformação das pessoas ao nosso redor? E como que a gente pode também não ficar tão preso a isso, né? Verdade. Então, como você falou que tudo, né, aí para que ocorra a transformação e Deus nos deu a inteligência para que a gente não ficasse parado, inativo, né? Isso também está no Evangelho, nessa lição da prece. E aí exige realmente uma vontade muito grande de entender o momento em que o outro está. Né? Então, nesse momento, por exemplo, as pessoas que estão... porque a gente, não a gente tem falado muito, né, do Dr. Gilbert Epstein, que trabalha com imagens mentais, que foi um curso que a gente fez no começo do ano, porque tudo é energia, sintonia e frequência. Então, nesse momento, as pessoas que estão aqui, por exemplo, acessando a programação da TV, da Rádio Mundo Maior, que tá, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que está levando conteúdo tão importante e necessário para apoiar, para dar coragem e fortalecer a fé das pessoas, essa pessoa ela já vinha num processo de transformação. Então, ela se sintoniza com essas forças, com essas energias. Agora, não é por conta da pandemia que necessariamente todos vão mudar. Né? Então, cada um tem um estágio de evolução. Então, tem gente que está aproveitando esse momento para se transformar, para buscar ajudar. Por exemplo, assisti uma reportagem que eu fiquei encantada no domingo das pessoas que estão fazendo marmitex, né? E tem a geladeira solidária, elas vão lá, elas colocam a comida, levam a água para que os moradores de rua tenham um ponto em que eles já sabem, né, que tem aquele ponto que eles vão lá e encontram a comida e a água. Então, essas pessoas, elas estão a serviço. Agora, tem muitas pessoas que continuam igual, ou então vão para a vitimização, ou então criticam tudo. E aí, nesse momento, é a vontade e coragem de você entender o momento da pessoa. E como a Delmar falou há uns 2 programas atrás, de como o raiozinho de sol que entra entre as nuvens, é a hora que você achar uma brechinha com essa pessoa, de você falar, puxa vida, tá vendo isso que você está falando? Olha, isso pode ser uma coisa, pode ser um momento de transformação. Olha, você não acha que isso está te ajudando a se transformar? Você, né, de repente, uma pessoa... Porque, assim, estar em casa com a família e com os filhos pode ser muito prazeroso para uns, mas para outros pode ser muito difícil, né? Dependendo das dificuldades que a pessoa já tinha na família. E aí, que a paciência, a resiliência, que foi o tema do programa da semana passada, precisam estar presentes. Então, é entender que estamos num planeta, que cada um tem a sua evolução e o seu momento. Então, assim, depois, durante a pandemia e pós-pandemia, muita gente vai mudar, mas também vai ter gente que não. E é a gente ter a compaixão por essas pessoas, porque elas também entendendo, né, a gente falando aqui da evolução, que todo espírito evolui, que essas pessoas elas estão no entendimento delas. E às vezes também, Júlia, é muito importante, a gente falou no primeiro programa da negação e do pânico. Tem muita gente que está indo para o sentimento de negação, que é, isso que está acontecendo não é verdade, é invenção da mídia, né? Então, como é de olhar para as pessoas com compaixão e entendimento do momento em que ela está. Muito bom. Todo o programa, né? A gente já está aqui há 3 semanas fazendo um novo olhar. Tem hora que eu estou aqui apresentando, mas que eu viro um telespectador também, porque eu estou só adquirindo mais conhecimento. São, acho que, reflexões muito boas, Alexandra, para a nossa vida, para a gente conseguir passar por isso de uma maneira um pouco menos traumática, um pouco mais produtiva, né, eu diria. A Penha Tomé, ela está participando aqui com a gente pelo Facebook, e ela mandou uma mensagem muito bacana. Ela é de Arthur Alvim, aqui em São Paulo. Ela disse: acredito que essa pandemia traz a oportunidade da mudança, mas a natureza não dá salto. Cada um tem uma percepção diferente dos acontecimentos. A médio prazo, dará para perceber a transformação com as novas gerações.
E isso que a Penha está falando tem lá no Livro dos Espíritos também, né, nessa mesma parte que fala da lei de destruição, dizendo que muitos avanços eles só vão ser percebidos por gerações futuras mesmo. Então a mensagem da Penha ela vem diretamente ao encontro disso que a gente está vivendo agora. A Hortência Regina, também pelo nosso Facebook, disse o seguinte: algumas pessoas, sim, né, podem ser transformadas pela pandemia. Mas ainda existem aqueles que só vivem no orbe como se tivessem uma responsabilidade consigo mesmo e com outros. Então, aqui é a participação da Hortência. E, Alexandre, eu queria trazer aqui um outro ponto também, para a gente refletir no programa de hoje. A gente pode dizer que essa pandemia ela vai nos auxiliar, vai transformar até a nossa maneira de viver para um modo mais simples. E isso, de certa forma, pode até mexer com o orgulho das pessoas, com a vaidade, enfim, com o apego aos bens materiais. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, Júlio, pode ser sim, porque assim, a gente está vivendo um momento de muita incerteza e complexidade. Então, assim, tudo que temos agora, a maioria do que a gente tem agora são incertezas. Mas, partindo por um princípio do que vem ocorrendo, que vai ter diferença, estão ocorrendo transformações nas empresas, na economia, até na visão do dinheiro, né, do como o dinheiro é visto hoje. Então, até hoje eu estava participando de um grupo que eles estavam falando, né, de uma moeda criptografada que chama semente em inglês, seeds, mas é semente. Então, assim, um novo modelo de trocas, de tempo e de trabalhos, então, muita coisa vai emergir. E, claro, nós aqui no planeta Terra, todos nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e estamos em processo de constante mudança. Então, claro, que pode sim, do que a gente conhecia, né? Porque do que a gente conhecia de mundo, do que a gente conhecia de sociedade, na hora que passar, lógico que vai ter uma nova visão. Como você mesmo falou do trabalho, essa dificuldade que nós sentimos de fazer, às vezes, um trabalho online ou um curso online, agora pode ser que seja uma mescla do presencial e do online, mas que vai facilitar muito a questão de trânsito, de espaços e até de uma economia, né? Então, assim, o que vai vir, a gente não sabe muito bem ainda, estamos passando por um momento no qual a gente não tem referencial histórico. Então, a gente não tem, por exemplo, como explicar para uma criança hoje, olha, na época do seu avô, na minha época aconteceu, então tudo é novo. Então, a gente está literalmente lidando com o futuro que está nascendo a cada dia, e a cada dia é um futuro que a gente chama aí, como Otto Scharmer, né, que é um professor alemão, ele fala de futuro emergente, que é o futuro que está nascendo a partir do agora, né? Então, está nascendo um futuro novo, mas pelo que a gente já vê acontecendo na sociedade, a nossa esperança é que sim, que a gente faça uma transformação para um mundo melhor pós tudo isso que a gente está passando, né? Eu achei interessante isso que você falou, né, de estar nascendo um futuro novo, né, um mundo diferente, porque eu já vi isso em alguns lugares, né, as pessoas falando assim, sabe aquilo que você estava acostumado a estudar nos livros de história, que você falava, isso aqui aconteceu em tal época, e foi assim, foi assado? Bom, estamos vivendo essa história. Nós estaremos nos próximos livros, né, como um momento da humanidade. Então, acho que isso também tem feito muitas pessoas, por um lado, perceberem a oportunidade de mudança, mas, por outro, também ficarem preocupadas com essa situação, com aquilo que vai acontecer, com como as suas vidas vão se transformar. Eu achei importantíssimo a gente trazer esse tema, né, que nós estamos abordando. Ainda dá tempo de você que está nos acompanhando participar, e eu quero te convidar para participar também da família que mantém esses trabalhos ativos, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Se você é sócio, a gente pede, continue conosco. Esse é um momento muito importante de levar
o consolo ao coração das pessoas, de levar cada vez mais conteúdos edificantes, numa hora em que muitos estão vivendo o seu luto, vivendo a sua tristeza, a sua ansiedade, o seu pânico. Então, você pode ajudar a manter esse trabalho. Para quem está no Facebook, tem um link aí na descrição do nosso vídeo, que é o feal.colabore.org, feal.colabore.org. Você pode clicar nele, você vai para uma tela super fácil, super simples para fazer a sua contribuição. Pode ser mensal ou pode ser uma doação espontânea, uma doação única. Se quiser ligar para a gente, o número é 11 2458 3214, 11 2458 3214, e também temos o WhatsApp 11 97261 0272. Você vai ter acesso a muitos benefícios, né? Muitas regalias, digamos assim, além de fazer parte dessa família que tem nos apoiado. Muito bom, Júlia. É importante lembrar também que os assinantes aí, os amigos da Boa Nova, têm uma parceria, tem umas vantagens lá nos serviços do Instituto Evoluir também. O Instituto Evoluir está com bastante trabalhos individuais e coletivos e meditações a serviço de você, que estiver precisando de um apoio nesse momento. Nós continuamos abertos e estamos no Facebook, é só nos procurar que você encontra toda a programação, e no Instagram também. Maravilha, então venha fazer parte com a gente do Clube Amigos da Boa Nova, você já vai ter esses incríveis benefícios do Instituto Evoluir. Vou trazer aqui então o resultado da nossa enquete, Alexandra. Nossa enquete perguntando se a pandemia poderia transformar as pessoas. 96% das pessoas disseram que sim, que a pandemia pode transformar. E 4% disseram que não. Então, realmente, a gente está vivendo esse momento de transformação. Alexandra, nossos minutos finais, gostaria que você deixasse as suas considerações aqui para quem está nos acompanhando. Puxa, como sempre passa muito rápido. Eu queria deixar um beijo para a nossa querida Delmar, que hoje não conseguiu estar presente com a gente, mas com certeza ela está lá sintonizada, acompanhando. E para todos que estão nos ouvindo, que aproveite, encontre o significado desse momento, que tire um tempo para si, para investir nas suas orações, nas suas reflexões, um momento consigo mesmo para entender o significado desse momento de transformação individual, coletiva, planetária que todos nós estamos passando. E ontem a gente vê que bombaram aí na internet as fotos do céu. Então as pessoas estão tendo tempo aí para apreciar das suas casas até esses presentes de Deus, né? Como foi o nosso entardecer ontem, que foi lindo. Um beijo a todos e que todos fiquem bem. Obrigado, Alexandra. Realmente, ontem o entardecer estava maravilhoso. Vi muitas fotos e vídeos, foi incrível. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica, Rogério Palma, Fernanda Lima, que estão com a gente aqui na telefonia, Solange Ribeiro. E agradecer a você que nos acompanhou, você que está aqui ligadinho com a gente. Lembrando, nossa querida produtora Thaís Cabenguelê também aqui acompanhando, mandando as mensagens, as participações. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Semana que vem tem mais um novo olhar e daqui a pouquinho, às 5 horas, pronto atendimento para você. Grande abraço, fiquem com Deus. Você acompanhou Um Novo Olhar.